Olá, muito boa tarde. Turismo e investimentos verdes é o tema de um documento e, sobretudo, de uma proposta do Papa Francisco para o setor do turismo. Uma mensagem para o Dia Mundial do Turismo, que se assinala no dia 27 de setembro, que já foi objeto de análise pela Pastoral de Turismo de Portugal, numas jornadas de estudo. O seu diretor, Padre Miguel Neto, está hoje no programa Eclésia, o que agradeço. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado, Padre Miguel, por estar connosco. O Papa Francisco, felizmente, que a muitos setores surpreende, também neste, o turismo surpreendeu com esta mensagem sobre investimentos verdes. Surpreendeu. Para nós, se calhar não foi assim tanto uma surpresa, mas porque nós tivemos umas jornadas neste ano que passou em Coimbra sobre este tema, sobre o turismo Laudato Si, e não foi... Anteciparam-se ao Papa. Não foi influência nossa, acho eu. Embora saiu um documento dessas jornadas que foi traduzido, foi enviado para o Dicastério para a Evangelização, presidido pelo Sr. Arcebispo Dom Rino Fisichella, e que foi traduzido por nós em português e em italiano, com aquilo que foram as conclusões destas jornadas. E por acaso, aí está aquilo que também nós batalhámos e falámos nessas jornadas, que foram acompanhadas pela Agência Eclésia e por vários outros órgãos de comunicação, de que, não, basicamente dito num português assim popular, não podemos estragar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, não adianta nós usarmos tudo aquilo que temos, todos os recursos naturais, para o turismo, e depois basicamente estragamos não só a paisagem, estragamos o ambiente social, o ambiente natural, aquilo que é fruto, que é objeto para divulgar o turismo nessas zonas. E o Padre Miguel Neto é natural da Diocese do Algarve, e podemos ter aí um exemplo, ou um mau exemplo, de como o investimento... Temos as duas. Mas recordo que nessas jornadas de estudo que aconteceram em Coimbra, o Padre Miguel Neto dizia que turismo não pode ser só construir casas, fazer hotéis. Não, e cada vez mais é isso. Por exemplo, para não me acusarem do Algarve, eu vou usar, por exemplo, um exemplo de Espanha. Por exemplo, é diferente nós passarmos férias em Alicante, ou em Torremolinos, ou Lloret de Mar, do que, por exemplo, passarmos férias em Peníscola, ou em alguns sítios da Galiza, ou mesmo em Santander, ou mesmo nas Astúrias. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas que procuram turismo também procuram turismo com qualidade, e para ficarem fechadas em prédios enormíssimos como em Alicante ou noutras zonas, ou mesmo Albufeira ou Quarteira, se ficam em casa, ou seja, é só ir à praia e verem muita gente nas praias. Mas não é muita procura que faz com que essa construção também aliás, aconteça. a muita procura até baixa o valor, a rentabilidade, e baixa. E isso acontece, e neste momento essas localidades sofrem com isso. Porquê? Porque o turismo que vão para esses sítios é um turismo de baixo nível e de pessoas com menos recursos, que também têm direito a ter o seu turismo, mas já se perdeu aquele encanto pela questão do turismo de massas. A mensagem do Vaticano para este dia 27 de setembro, que é precisamente turismos e investimentos verdes, reforça isso tudo. Quer dizer, o turismo de massas já não é o turismo da moda, já nem é sequer aquele que é procurado. Porque as pessoas procuram a praia, procuram o sol, mas também procuram a gastronomia, também procuram os passeios, também procuram o contactar com a natureza. E é diferente contactar com a natureza com um bloco enormíssimo de apartamentos atrás, ou contactar com a natureza com dunas e ambiente verde, isso tudo. No Algarve existe tudo.
No Algarve existe tudo. Eu este ano, há 11 anos, que não fazia férias, uma semana de férias no Algarve. Apesar de ser algarvio, não fazia. E este ano tive a facilidade, tive a sorte de fazer uma semana de férias numa das ilhas da Ria Formosa, na Ilha da Colatra. E é completamente diferente fazer uma semana de férias na Ilha da Colatra do que fazer uma semana de férias, por exemplo, em Albufeira ou em Quarteira. E eu gosto muito de Albufeira e de Quarteira, mas é completamente diferente. Aliás, já foi para com Quarteira, não é? Já fui vigário paroquial em Quarteira durante 4 anos e pronto, e gostava e gosto de Quarteira. Foi lá que eu iniciei o meu ministério presbiteral e não há amor como ao primeiro, não é? Mas é diferente. Em todo caso está, como há pouco também dizia o Padre Miguel Neto, há uma questão de custo que o próprio turismo tem e que há de facto locais onde são mais acessíveis e daí também que... Agora, o desafio será em fazer investimentos verdes, como diz o Papa, em respeitar a natureza, em não explorar recursos naturais. A parte dos investimentos verdes, nós lembramos, obviamente, da questão da natureza, a questão dos recursos naturais, mas também tem a ver com a questão dos trabalhadores. E já lá iria também a esse tema, sem dúvida, né? Dessa ecologia integral de que fala o Papa. Dessa ecologia integral. E isso, neste momento, é um problema, sobretudo no Algarve e em outras zonas do país, que tem a ver com a questão da ausência de trabalhadores qualificados e das condições para os trabalhadores. Isso também tem a ver com isso. Mas em relação à questão dos recursos naturais, dos investimentos verdes, é sobretudo não estragar aquilo que é a criação, e na mensagem que veio do Vaticano referem-se precisamente ao início da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis, onde se apresenta que a criação de Deus, o mundo foi criado por Deus, mas não foi pura e simplesmente para ser dado ao homem e o homem esgotar. Também é uma questão do homem perpetuar aquilo que é a obra de Deus. Nós não temos o direito de esgotar os recursos naturais que neste momento usufruímos da obra da criação de Deus. Outros anteriores a nós não o fizeram. E a verdade é que desde o surgimento da indústria, peço desculpa, sim, industrialização. De industrialização, até agora, o homem usufruiu pensando no lucro imediato, ou seja, não pensa na questão do investimento para o futuro, é no lucro imediato. É o mais fácil. Nós precisamos de viver agora, precisamos de gerar riqueza agora e o dinheiro que queremos tem que ser gasto agora e usufruto é agora. A verdade é que o Papa Francisco, a Igreja, preocupou-se neste sentido, ou seja, é importante o lucro agora, mas também é importante que aquilo que são os investimentos perpetuem-se no futuro, para que as gerações futuras também possam participar daquilo que é a obra da criação. E na mensagem o Papa também diz, e ligando também com de facto esse respeito pela dignidade humana, que se deve... o primado da ética não pode ser obscurecido pela sede do lucro. Sim. E isto com consequências, de facto, muito negativas quando em causa está a exploração laboral. Esse é um campo muito difícil, muito difícil. Primeiro, é um campo muito difícil porquê? Porque para haver mais trabalhadores locais, tem que se aumentar os ordenados das pessoas. Não podendo aumentar os ordenados, o que é que acontece? Vão buscar trabalhadores precários de outras zonas do mundo. Indianos, paquistaneses, africanos, brasileiros. Pronto, porque a questão do ordenado é um nível mais baixo. Pronto. Quais são as condições laborais desses trabalhadores? Em muitos casos, muito péssimas. Porém, imaginemos que aumentamos o vencimento dos trabalhadores. As condições, o custo do alojamento aumenta. E nós aqui... Mas não há aí
nem sempre isso pode ser uma... É um equilíbrio. Há esse equilíbrio a fazer e, sobretudo, o equilíbrio do lucro também a fazer. O equilíbrio do lucro a fazer. Pronto. Muitas vezes os preços até podem ser os mesmos, mas com trabalhadores de condição precária o lucro é maior. Mas o que se passa neste momento, por exemplo, no Algarve, que é a realidade que eu conheço, mas um pouco, eu também sei que em Portugal, é que não há trabalhadores para a hotelaria. Não há. Não há. Sobretudo em Portugal. Curiosamente, a realidade de Espanha, onde eu vivo neste momento por questões académicas, eu noto que há mais trabalhadores espanhóis na hotelaria do que portugueses na hotelaria. Ou porque a capacidade de remuneração é diferente, ou porque o valor, ou porque é mais caro, mas existe. Mas o que é que pressente que acontece a esses cidadãos nacionais? Ficam no desemprego, têm outras possibilidades de trabalho? Tem outras possibilidades de trabalho. Sim, escolhem a imigração, porque também têm melhores ordenados. Ou seja, a hotelaria nos outros países paga melhor que em Portugal e dá melhores condições. O problema que neste momento há uma enorme falta de mão de obra qualificada na parte da hotelaria em Portugal. Há falta de mão de obra qualificada. Sobretudo porque não há capacidade para pagar mais. Mas, se este verão, se este verão, por exemplo, no Algarve, diminuiu a questão do turismo português no Algarve devido ao aumento de preços. Se forem aumentar os vencimentos dos trabalhadores, também se calhar há ainda um maior aumento na questão da hotelaria. Ou seja, há aqui aumentando a qualidade dos serviços que se prestam. Exatamente, há aqui um equilíbrio um pouco... Aqui é um equilíbrio que é necessário fazer. Na nossa equipa nacional nós temos o José Teotónio, que é o CEO do Grupo Pestana e que é a pessoa mais adequada para explicar isso, e explicou muito bem nas nossas jornadas que muitas vezes é necessário fazer um equilíbrio. Não só porque não existe matéria-prima no sentido de mão de obra, ou seja, não existe recursos humanos, como existe também falta de recursos humanos que sejam especialistas nessa matéria. Na mensagem do Papa para este dia, o Papa rejeita a designação de cliente quando em causa está a pessoa que se acolhe, que está em visita, que está em descanso. Exatamente. E este é um desafio também para os locais de acolhimento que pertencem à Igreja Católica. Sim. Nomeadamente, sejam, enfim, templos, igrejas, etc. Exatamente. É importante que não se olhe somente para números. Eu não tenho problemas nenhums a dizer isso, no meu caso específico, porque isso já foi referenciado várias vezes para a Eclésia. Sim. Eu sou parte de uma paróquia onde existe um projeto de divulgação e de igrejas, e onde as pessoas que nos visitam para entrar têm que dar uma comparticipação porque estão a ver um produto turístico. Não tenho problemas nenhum com isso. Mas Isso é em Tavira, na zona de Tavira. E como noutras igrejas, no Algarve e noutros... Mas, independentemente de se pagar ou não se pode ser clientes, porque há uma questão de dimensão de acolhimento. E a pessoa, quando nos vai visitar, também tem que saber, também tem que sentir que aquele dinheiro que dá não é simplesmente para gerar lucro. É simplesmente para a preservação do património. Daí é muito importante que as igrejas locais expliquem às pessoas e demonstrem às pessoas onde é que se vai aplicar o dinheiro das entradas, por exemplo, dos bilhetes ou da venda de merchandising. Isso faz parte do acolhimento. Ou seja, não é receber dinheiro por receber, mas é necessário assim. Nós pagamos, e pagamos para quê? Para restaurar igrejas, para restaurar os telhados, para consolidar o património, para manter isso. Para qualificar esse acolhimento. Para qualificar isso. A igreja aí tem dois aspectos. Mostrar essa preservação do património, pronto. E depois tem um outro aspecto ainda mais importante. A preservação do património tem que ser qualificada, não pode ser preservar o património de qualquer maneira. Ou seja, não podemos destruir
substituir património do século XVI ou do século XVIII, retirando aquele património e substituindo por peças semelhantes que foram feitas agora. Isso não é preservação do património. E por isso há um trabalho que a Igreja tem que fazer com as direções regionais de cultura, que agora mudaram a classificação e passaram a estar ligadas às CCDRs. Isso é importante, porque a preservação do património não é, por exemplo, chegar lá, olha, tiramos um confessionário do século XVIII e então fazemos um moderno, pronto, imitando aquele do século XVIII, mas está lá. Não, isso, porquê? Porque hoje em dia as pessoas que nos visitam, as pessoas que querem visitar as igrejas enquanto cultura, têm a formação. Não é pôr dourado nos telhados das igrejas ou nos altares, simplesmente porque isso não é preservar. Isso é repintar e em muitos casos prejudica o património, é destruir o património. Sim. E a igreja aí tem essas duas coisas, ou seja, mostrar a aplicação do dinheiro, onde é que o dinheiro está a ser aplicado. Segundo aspecto, preservar, mas preservar com qualidade e com conhecimento. E mostrar, fazer fruir esse património. E está aí o principal legado do turismo religioso para quem nos visita? Sim, do turismo religioso, do turismo espiritual, onde se insere o turismo religioso, porque o turismo é uma forma das pessoas se aproximarem das comunidades cristãs. Cada e já estamos a entrar na mensagem que a Pastoral de Turismo de Portugal também dirige para este dia. Já lá iremos também a ela. E esse é um aspecto que permanece muitas vezes esquecido. Sim. E criar distância até entre quem nos visita e as comunidades cristãs. Sim, cria. E é importante que as comunidades cristãs, as pessoas que estão nas paróquias, que se deve dar primazia às pessoas dessas comunidades. E, primeiro, como gerar emprego, ou seja, as pessoas que têm que cobrar os bilhetes, por norma, são pessoas que devem conhecer aquela comunidade do ponto de vista cristão e mostrar essa vertente cristã. Pronto. E depois mostrar que aquilo é o património da sua fé. Isso é essencial. Que não é apenas a arte por arte, mas é o património da fé. E que pode ser um templo, podem ser as paredes, podem ser quadros, podem ser pinturas. E também a natureza, e recordo, por exemplo, os caminhos de peregrinação que Portugal tanto tem. Exatamente, a natureza. Recordo, por exemplo, eu há pouco tempo tive a oportunidade de entrar num templo com uma pessoa que, em tempos, fez a primeira comunhão, mas a partir daí nunca mais. É uma pessoa completamente desligada. E entrei numa igreja com essa pessoa e essa pessoa fez-me uma série de perguntas em que eu aproveitei para fazer uma catequese. Explicar, desde logo, o que era o sacrário, as relíquias, porque é algo que... Isso foi em Saragoça que eu fui visitar um templo com essa pessoa. As relíquias, os quadros, porque para além daquilo, a importância para além da cultura, da questão da manifestação religiosa, porque às tantas, hoje em dia, as pessoas, a maior parte que olham para pinturas, naquele caso era de Goya, que é um pintor espanhol de Saragoça. Porquê é que pintaram? Porquê é que foi? Não é, porque era a forma das pessoas de se catequizarem naquela altura, naquela época. E nós hoje em dia quase que vivemos pessoas com enorme cultura e que sabem, mas se calhar com pouca profundidade de fé, para quem aquilo é apenas uma obra de arte e não é uma catequese. É por isso que na mensagem da Pastoral de Turismo de Portugal para este Dia Mundial de Turismo, aproximar é a palavra de ordem, aproximar, sim. Seja do mundo académico, seja das comunidades. Aproximar do mundo académico, aproximar das comunidades, aproximar de quem necessita. Abrir as igrejas é uma fonte de ajudar o desenvolvimento das localidades. Nós estamos a insistir isso há tantos anos, que é abrir as igrejas e muitas vezes cobrar a entrada das igrejas não é uma usurpação, mas é gerar emprego, é gerar desenvolvimento. E isso, a igreja também tem que pensar nisso.
ser um papel ativo no desenvolvimento das comunidades, na preservação da natureza, na preservação da identidade local e identidade cristã. As comunidades, paróquias, dioceses, sim, podem estar, enfim, ainda não despertas para o potencial que têm dentro de si. Há um trabalho... Bom, a Pastoral do Turismo surgiu em 2012. Pronto. 10 anos, 11 anos. É um trabalho muito lento, muito lento, muito lento. Mas com resultados muito positivos, Eu penso que sim. quando já foi, enfim, um setor que foi ativado. Já foi no setor e temos bons ativado. exemplos em Portugal, não é? Já tivemos várias jornadas, já tivemos... Há dioceses que já nos procuram, há dioceses que trabalharam, por sinal dioceses, se calhar, de pontos visivelmente menos turísticos, e que pensaram, afinal, nós precisamos disto para mostrar a nossa identidade. E, no caso específico do Algarve, também temos uma outra vertente que tem a ver com a questão da comunidade inglesa, das missas em língua estrangeira, dos casamentos em língua estrangeira. Turistas que permanecem durante muito tempo. Sim, turismo que permanece durante o ano, sobretudo reformados de outros países, que ali... Pronto, é uma realidade importante. Desafios para esta Pastoral do Turismo, que o Padre Miguel Neto coordena em Portugal. Felicidades para esse trabalho. Com pouco tempo. Entre agora o estudo também, não é? Estudo, e esses compromissos que mantém na Conferência Episcopal Portuguesa. Exatamente. Muito obrigado, Padre Miguel Neto, por ter estado connosco. Obrigado por me convidar e obrigado aos telespectadores por acompanharem isto. De facto, um tema que aqui quisemos trazer e os desafios do Papa Francisco, que apresenta para este Dia Mundial do Turismo, que se assinala a 27 de setembro. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.